Dito com muita gratidão em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. A partir do versículo 39. Que diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu gostaria que você fizesse um exercício de imaginar essa cena. Tente por um instante imaginar que você não está aqui assentado nos bancos dessa igreja, mas eu queria que você tentasse se colocar naquele morro da crucificação. Imagina o horário, por volta das 3 horas da tarde. O céu começa a se preparar para escurecer. O clima extremamente pesado, difícil, um ar pesado ali. E no topo daquela montanha, imagine, 3 homens estão morrendo. Um morro bem próximo a Jerusalém. 3 cruzes, 3 homens, mas 3 histórias completamente distintas, mas todos respirando o mesmo ar, de dor, de desespero. Só que há um homem no meio, e esse homem, ele é completamente diferente. Ele não grita, ele não fala palavras equivocadas, ele não olha para os soldados e os amaldiçoa, ele não está ali porque fez algo de errado, mas ele está ali justamente pelo fato de que ele decidiu carregar o erro de todos os outros. E esse homem do meio é Jesus. Só que, ao lado dele, dos 2 lados, estão 2 malfeitores. Nós não sabemos o nome deles, a tradição católica tenta dar o nome de um deles, mas assim, isso não está no texto bíblico. Nós não sabemos o nome desses homens. Nós não sabemos de maneira mais específica o crime que esses 2 homens cometeram, mas a gente sabe de algo que é profundamente revelador. Ambos estão na mesma condição, eles estão condenados, eles estão ali morrendo. Ambos estão ao lado de Jesus, eles têm uma mesma proximidade de Jesus. E se você perceber, ambos sabem quem ele é. Eles têm essa mesma informação. Eles sabem que é Jesus. Só que se você perceber, você vai ver com muita clareza que cada um deles tem uma resposta completamente diferente a Jesus. E é aqui que entra o cerne dessa história. Porque
essa cena, na verdade, e aí eu preciso que você entenda isso, diferentemente do que nós pensamos, ela não é apenas um relato histórico de algo que aconteceu, mas ela é um quadro que revela muito da nossa vida. Ela é um espelho, porque eu e você estamos também exatamente nessa cena. Porque acredite, cada um de nós, em algum momento da nossa história, em algum momento da nossa vida, nós também falhamos, pecamos e queremos fazer de Jesus um Salvador funcional que tente resolver ou melhorar a nossa situação. E hoje, quando a gente se debruça sobre esse texto, nós nos deparamos logo de cara com um dos temas mais ricos quando a gente pensa na nossa salvação e na vida que Deus nos chama a vivermos. Essa é, para mim, talvez uma das doutrinas mais libertadoras da vida cristã. Esse texto, ele vai nos mostrar os efeitos da justificação na nossa vida. E aí eu não quero olhar para isso com você como se fosse um conceito abstrato da teologia, não. Mas eu quero mostrar como essa palavra, como essa verdade, ela é tão presente, como ela faz parte da nossa segunda-feira, quando a gente acorda, nos preparando para irmos para o trabalho. Há um autor chamado Sproul que ele diz o seguinte: a justificação, preste atenção, a justificação é o ato de Deus pelo qual ele declara justo o pecador, com base apenas na justiça de Cristo, imputada ao pecador e recebida pela fé. Então, é como que se Deus olhasse para mim e para você, nós que já cometemos inúmeros pecados, nós que falhamos, nós que erramos, nós que já cometemos coisas horrendas. E porque nós cremos em Jesus, Deus, ele olha para você e diz: justa, justo. Só que isso não é tão simples para nós. Entender que nós somos justos é uma luta. E o texto, ele vai mostrar esse problema. Você pode ver que há uma expressão muito forte aqui nesse texto, que é quando um desses malfeitores olha para Jesus e fala: salva-te a ti mesmo. Lucas, ele vai registrar exatamente isso, que o primeiro malfeitor, ele começa a blasfemar contra Jesus. E a palavra que ele utiliza aqui é uma palavra muito forte. Essa palavra blasfêmia no grego é uma palavra muito forte, porque não é apenas um insulto. Ele não está aqui falando mal de Jesus. Ele está, é como se ele estivesse agredindo a divindade. É como se ele estivesse falando que Deus não é digno. Era essa a expressão daquele homem. E esse ato desse homem era justamente de tentar reduzir a Deus a uma categoria inferior. E o que ele fala? Ele diz: não és tu o Cristo? Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. E aproveita e salva nós também. Só que, o que está acontecendo aqui? O que está por trás dessa frase? Perceba, ele não está negando que Jesus é o Cristo. Ele faz uma pergunta retórica que é, na verdade, uma acusação. E a lógica desse homem, ela é muito interessante, porque ele está querendo dizer o seguinte: olha, se você é quem você diz que você é, por favor, me faça algo útil. Por favor, faça alguma coisa, pelo menos isso, nos tire dessa cruz. Em outras palavras, sabe o que ele está querendo aqui? Sabe o que ele está ambicionando?
ele quer um Cristo funcional. Ele quer não só um Salvador. Ele não quer isso. Na verdade, ele quer um prestador de serviço religioso. E esse é o problema vertical mais antigo da humanidade. É querer um Deus funcional. É querer um Deus que sirva aos nossos propósitos. Um Deus que nos dê vitórias. Um Deus ferramenta. Um Deus bombeiro. Um Deus corretor de problemas. Um Deus paracetamol. Um Deus monjaro. Não sei. Um Deus que resolva os meus problemas. Um Deus que equacione as minhas crises, as minhas vicissitudes, os meus dilemas mais profundos. E aí, você pode perceber que há um ídolo revelado aqui. Ele não pede perdão. Aquele homem, ele não reconhece o pecado dele, ele não reconhece a sua falha, ele não se arrepende. Ele quer ser salvo, só que ele quer ser salvo da sua maneira. Ele quer ser salvo nos seus termos. Porque, para ele, salvação, na verdade, era um livramento físico. Era ser retirado daquela cruz, era escapar das consequências, era deixar de sentir e de viver o sofrimento que ele estava vivendo. E para ele, o que acontece? Se Deus não entrega isso, ele não é Deus. Se Deus não confere a ele isso, Deus não é merecedor da sua adoração. E aí, gente, a blasfêmia aqui desse homem não é apenas falar mal de Deus, mas é algo mais sutil, é uma coisa mais sofisticada, mais perigosa. É tentar reduzir Deus à minha imagem, transformar Deus no meu assistente pessoal, fazer do Senhor alguém que vai potencializar os sonhos que eu tanto almejo e que servirá para mim como um Deus funcional. E aí, há um pecado por trás disso. E essa atitude, ela não é apenas uma atitude de um criminoso, mas essa atitude é a atitude do coração humano diante de Deus. E isso tem muito a ver com uma religiosidade vazia. Quantas vezes eu e você nos aproximamos de Deus com essa mesma lógica desse malfeitor? Senhor, por favor, olha só, eu te sirvo com alegria. Eu faço coisa pra caramba na igreja. Como é que o Senhor não age no meu problema? Senhor, se tu és Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, olha só, eu te obedeço. Onde é que está a minha recompensa? Senhor, por favor, resolve essa situação, porque é para isso que eu creio em Ti. Senhor, eu dou o dízimo. Senhor, eu faço coisas espetaculares, os meus dons e talentos são Teus. Por que eu estou passando por essa situação? Gente, quando a gente faz isso, a gente não está orando. A gente não está falando com Deus. A gente está fazendo um escambo. A gente está negociando com Ele. E essa é a diferença. Resumindo, entenda bem, diante da cruz, diante do próprio Cristo sofrendo, vertendo o seu sangue para salvar os pecadores, muitas vezes o coração humano, ele é capaz de exigir que Deus funcione da sua maneira. Mesmo vendo o grande amor de Deus, e mesmo desfrutando, e mesmo estando tão perto de Jesus, o coração humano pode muitas vezes querer fazer de Deus o seu assistente pessoal. E o pecado aqui, entenda, não é apenas a desobediência, mas o pecado é querer ser como Deus, é querer ser Senhor, é querer ditar as regras. E aí, gente, a gente traz essa realidade
para a nossa vida e para o mundo que a gente vive. Porque o problema do Calvário é um problema presente na nossa cultura hoje. E aí eu queria, por um instante, sair do texto com você e olhar para o mundo que a gente vive. Como é que as pessoas vivem hoje? Qual é a lógica que rege a vida de tantas pessoas hoje? Elas falam assim, olha, se eu me esforçar bastante, eu vou ser recompensado. Se eu for bom o suficiente, eu vou ser aceito. Se eu produzir resultados, aí sim eu terei valor. E sem perceber o que a gente está fazendo, a gente está transferindo essa mesma lógica para o nosso relacionamento com Deus. E aí entra um problema maior. E a gente dá um passo mais a fundo. Porque a gente começa a buscar na nossa vida e na nossa caminhada uma meritocracia espiritual. Porque se no mundo que a gente vive a lógica é essa, na nossa caminhada com Deus, nós somos também influenciados por isso. E se Deus não responde a minha oração, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso performar mais. Eu preciso entregar mais. Eu preciso doar mais. Eu quero saber, se não está funcionando, é porque eu estou na igreja errada, cara. E aí, essa meritocracia espiritual, ela começa a formar, a lapidar o nosso coração. E aí a gente vai entender que debaixo dessa meritocracia espiritual tem algo mais perigoso, que é o que a gente chama de uma autojustificação. E o que é isso? O que é uma autojustificação? É um projeto do coração humano de tentar produzir com suas forças, com seu próprio braço, a sua justificação. É tentar fazer algo para que ele entenda que ele é bom. Então, assim, eu começo a usar da minha leitura bíblica um meio de dizer que eu sou bom. Eu começo a orar de maneira bonita, com as minhas vestes talares, em praça pública. Você está percebendo que eu estou usando um texto bíblico aqui de referência para a gente voltar para cá. Lembra de Jesus falando dos fariseus orando na praça? Senhor, obrigado, porque eu sou bom e não sou como esse pecador. A gente começa a usar da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, para tentar provar que nós somos bons. E a gente começa a mostrar para os outros, olha o que eu faço, olha o que eu fiz, olha o que eu entrego, olha como eu performo. Quer saber? Eu sou muito bom. Quer saber? O meu valor está porque eu tenho feito isso todos os dias. O meu valor está, existe, reside no fato de que eu não desisto. Porque eu aprendi que eu não sou cauda, eu sou cabeça. E eu vou viver como cabeça. E a pessoa, ela quer performar, ela quer fazer. E toda motivação por trás disso é, sabe o quê? Dizer assim, eu tenho valor porque eu faço, porque eu entrego, porque eu performo. E quer saber? Eu não sou como meu irmão. Eu não sou como a minha irmã, eu estou muito melhor, porque eu estou fazendo pra caramba. E quer saber? Deus deve olhar para mim e deve dizer assim, que orgulho eu tenho desse meu filho, porque ele é diferente, ele é muito especial. E sabe por quê? Que a gente muitas vezes olha para as pessoas que estão ao nosso redor e a gente tem a impressão de que nós somos melhores do que elas, porque de alguma maneira nós achamos que as coisas que nós fazemos para Deus nos qualificam a um pódio mais alto na caminhada com Deus.
Quantas pessoas hoje estão perdidas, tentando se auto-justificar, achando que o valor delas está naquilo que elas entregam, naquilo que elas performam. Só que a gente vê que Deus, Ele não nos trata a partir daquilo que a gente faz. Deus, Ele nos trata porque Ele olha para nós com amor. Eu queria te fazer uma pergunta. Queria deixar essa pergunta para o final, mas eu vou fazer agora. Quantos folhetos evangelísticos aquele homem entregou que estava do lado de Jesus? Quantas pessoas ele evangelizou? Quantas coisas maravilhosas ele fez para Deus? Nada. E o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso lança uma crise homérica na vida de homens e mulheres que têm vivido à procura de tentar se auto-justificar. Só que a sua justificação, ela não está naquilo que você faz. A sua justificação está naquilo que Cristo fez. Jesus fez uma obra completa para te salvar. E a obra que Ele realizou é suficiente. Nós não servimos, nós não fazemos porque nós queremos ser amados por Deus. Nós obedecemos porque nós fomos amados por Ele. E o texto que a gente leu, ele vai mostrar essa graça de Deus. Porque Jesus olha para aquele homem e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E o que é isso? É a graça de Deus que declara justo aquele que era injusto. E aí, gente, essa para mim é a parte mais bonita dessa história. E eu quero olhar com você para esse segundo malfeitor. E para a resposta que Jesus dá a esse homem, nos versículos de 40 a 43. E a gente vê exatamente essa anatomia da justificação, na sua forma mais pura, mais objetiva, mais direta. Porque Deus, Ele age graciosamente por meio de 4 movimentos. O primeiro deles é que Deus desperta. Olha o que diz o versículo 40. O versículo 40 diz assim: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Ele está falando: olha, você nem ao menos teme a Deus. O que o segundo malfeitor está fazendo aqui? Ele está fazendo o que o primeiro não fez. Ele se volta para Deus com temor. Nem ao menos você teme a Deus, estando sobre igual sentença? Gente, essa é uma pergunta muito profundamente teológica, que sai da boca de um criminoso, de um moribundo. Aquele homem na cruz ali, ao lado de Jesus, ele entende uma realidade que muitas vezes nós não entendemos. Ele consegue discernir, ele reconhece que existe um Deus. E que nós um dia, diante dele, prestaremos conta. E gente, de onde veio essa consciência? Da onde nasceu isso? Ele não fez um curso de teologia. Como eu te falei, ele não frequentou a escola bíblica dominical, por mais que a gente saiba o quanto isso é importante. O quanto isso tem lugar na nossa vida. Mas entenda o que é a verdade aqui nessa história. É que o Espírito Santo despertou o coração desse homem no momento mais improvável da sua vida. Aos 53 do segundo tempo. A graça de Deus, ela não espera condições ideais. A graça de Deus, ela invade o caos da nossa vida e ela acende a luz e ela nos leva à verdade que é Cristo. Há um teólogo chamado D.I. Packer, que ele diz o seguinte: a fé nunca é natural ao ser humano. Ela é sempre um dom sobrenatural de Deus.
operada pelo Espírito Santo nos corações mais improváveis. Se em primeiro lugar, Deus desperta, em segundo lugar, Deus ele convence. Olha o que diz a primeira parte do versículo 41. Nós recebemos o que merecemos. Depois do temor veio a honestidade, e ele faz algo que a maioria de nós luta a vida inteira para saber, para fazer. O que ele fez? Ele olha para si, sem filtro, sem temor. Ele olha para dentro de si e ele reconhece a verdade. Nós, na verdade, com justiça, estamos aqui porque a gente recebeu o castigo que os nossos atos mereciam. Nós estamos aqui porque a gente fez por merecer. Ele não tem nenhuma desculpa, nenhum atenuante, olha, mas as circunstâncias me levaram a estar aqui. Sabe, eu estou aqui porque vacilaram comigo. Não, ele não projetou em alguém o motivo dele estar ali, não, ele simplesmente reconhece. Gente, isso é convicção do pecado. E guarda uma coisa, convicção de pecado é obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo que produz em nós o arrependimento para a salvação. O coração humano, deixado por conta própria, ele sempre vai tentar encontrar um jeito de se justificar. Ele sempre vai encontrar alguém para colocar a culpa. Ele sempre vai tentar comparar para se sentir melhor. Mas quando Deus convence, as nossas defesas caem. Nós abrimos mão e nós reconhecemos a nossa realidade. O texto avança e ele mostra em terceiro lugar para nós que Deus revela. E aqui no versículo 41, na segunda parte, o texto bíblico diz lá, o reconhecimento daquele homem, a palavra daquele homem é, esse homem que está aqui no meio, ele mal nenhum fez. Ele não fez nada de ruim para estar aqui. Gente, depois daquele homem se ver com total honestidade, ele vê Jesus com clareza. Esse nenhum mal fez. O que ele está fazendo aqui? Ele enxerga aquilo que os líderes religiosos, os soldados, a multidão, o outro malfeitor, não conseguiram enxergar. Ele viu a inocência de Jesus. Ele viu que não havia nele culpa alguma. E aqui, gente, está o coração da justificação. Porque para que o culpado seja declarado justo, o justo precisa ocupar o lugar do culpado. E essa troca acontece ali na cruz. Jesus, que não fez nenhum mal, recebe o castigo que o malfeitor mereceu. O malfeitor que fez todo o mal, recebe o veredito que pertencia a Jesus. Gente, guarde uma coisa. Essa justificação de Deus não é Deus fingindo que o pecador é justo. É Deus transferindo a culpa do pecador para Cristo. E a justiça de Cristo para o pecador. Nós que cremos em Jesus, podemos ter a plena convicção de que nós fomos sarados, de que nós fomos perdoados, de que sobre nós não há mais a culpa merecida pelos nossos pecados, porque Ele assumiu naquela cruz a nossa culpa, as nossas falhas. E sobre Ele recaiu o peso da ira de Deus. Ele levou sobre a cruz a ira de Deus, que era a ira que nós merecíamos. Recaiu única e exclusivamente sobre Ele, para que por meio dessa troca substitutiva, nós pudéssemos agora sermos livres do pecado e declarados justos, porque Cristo pagou o preço que deveria ser meu, que era meu e era seu. Gente, olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. E aí, gente, em quarto lugar, se em primeiro lugar Deus desperta, se em segundo lugar Deus convence, se em terceiro lugar Deus revela, em quarto e último lugar, Deus declara. E esse é para mim um dos versículos mais lindos e profundos de toda a Bíblia. Versículo 43, Jesus olha para aquele ladrão ao lado dele na cruz, e ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Gente, antes disso, aquele homem olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Perceba, ele não está pedindo aqui a salvação, ele não está pedindo o paraíso, ele está falando, ele não pediu para ser salvo, ele pediu apenas para ser lembrado, como alguém que sabe que não tem nada a oferecer e não tem nada a pedir, ele simplesmente fala: Senhor, por favor, lembra de mim. E a resposta de Jesus vai muito além do pedido daquele homem. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Gente, um criminoso, condenado, sem obras, sem mérito, sem tempo, sem nenhum currículo espiritual, recebe, pela fé, a declaração mais extraordinária que um homem, que uma mulher poderia receber: você está comigo, você é meu, hoje, para sempre. Isso nos leva a uma reflexão muito profunda. Porque talvez, em algum momento, em algum lugar, em alguma esfera, a gente tenta, performar espiritualmente, fazermos coisas para Deus com o intuito de receber benefícios de Deus. Às vezes nós podemos até mesmo fazer coisas boas, querendo a retribuição por isso. Só que entenda, Deus ele te ama tanto, que você não precisa fazer coisas boas para obter o favor de Deus. Nós somos abençoados porque Ele nos amou primeiro. E sabe qual deve ser a motivação em tudo que nós fizermos para o Senhor? A gratidão. Senhor, eu te sirvo porque eu sei que o Senhor me ama. Eu sou infinitamente grato por tudo que o Senhor tem me dado. Eu sou grato porque eu não merecia a salvação, mas o Senhor olhou para mim com graça e com amor. Em resposta a tão grande bênção, eu quero expressar a Ti a minha gratidão. E eu quero dizer que eu sou Teu, a minha vida é Tua. E em gratidão eu quero Te servir, eu quero Te adorar, eu quero caminhar pela fé, eu quero Te conhecer mais e mais e mais. Porque eu sou profundamente grato por tudo que o Senhor realizou na cruz por mim. Se você olhar, quando Deus deu a lei a Moisés, Deus não falou para ele assim: olha, me sigam, me obedeçam por uns 10 anos, e depois que vocês fizerem tudo certinho, eu darei a lei a vocês. Não. Deus deu a lei e disse: me sigam, vivam no meu amor. Você não precisa fazer coisas para Deus para ser abençoado por Deus. Mas em resposta ao amor de Deus, em reconhecimento, em gratidão, é que nós vivemos pela fé. Porque nós entendemos que nós somos chamados a vivermos e a caminharmos pela fé. Nós não precisamos usar da fé para obter benefícios de Deus. Mas nós precisamos entender que a fé na qual Ele nos chama a viver é um caminho onde nós seremos guiados e sustentados por Ele. Nós precisamos olhar continuamente, para o nosso coração e perguntar de maneira muito profunda: como é que eu reajo
quando eu sou criticado? Como que eu reajo quando as coisas saem do lugar? Como que eu reajo quando uma coisa não acontece como eu esperava? Muitas vezes a gente entra em crise porque a grande luta da nossa vida é tentar fazer com que as coisas funcionem. E quando elas não funcionam, nós nos sentimos um nada. Em outras palavras, nós achamos que temos valor se as coisas dão certo, se as coisas avançam, se nós aparentamos ser abençoados. Só que entenda uma coisa, em muitos momentos na sua vida, coisas não acontecerão, as coisas sairão do lugar, você perderá coisas, portas serão fechadas, e isso não diz nada a respeito de quem você é. Porque a verdade do Evangelho aponta para o fato de que você é filho amado do Pai. A mesma palavra que Jesus dirigiu àquele malfeitor, que reconheceu quem ele era, hoje você estará comigo no paraíso. É uma promessa que nós, pela fé em Cristo Jesus, temos também. Nós estaremos com Jesus no paraíso, não porque nós fazemos coisas espetaculares para Deus, mas é porque Ele um dia olhou para nós com amor eterno e com benignidade nos atraiu. Eu queria perguntar a você, como que você se vê? Porque talvez a coisa mais forte para você hoje sejam as coisas que saíram do lugar ou que ainda não aconteceram, ou as coisas que você perdeu, ou talvez um erro que você cometeu lá atrás. E aí você se sente exatamente como aquele primeiro malfeitor, tentando fazer de Deus alguém que resolve os seus problemas. Ou talvez você se sinta um nada, um imerecedor, alguém que não é alcançado por essa graça. Só que a verdade do Evangelho garante a mim e a você, que cremos em Jesus, como nosso único e suficiente Salvador, que Deus olha para nós como homens e mulheres que são justos. Não somos justos por aquilo que nós fizemos, mas somos justos por causa daquilo que Cristo fez. Logo eu. Eu queria que a gente pudesse, nessa noite, olhar para o nosso coração. Porque talvez você se sinta muito aquém. Talvez você tenha uma visão completamente equivocada de quem você é. Só que hoje o Senhor está dizendo para você, eu não te vejo como você se vê. Eu te vejo através da obra do meu Filho, realizada naquela cruz. Você é justa, você é justo. Talvez você viva tentando provar o seu valor. Só que hoje o Senhor está dizendo para você, cara, meu filho, eu te amo. Não é porque você faz coisas boas. Eu te amo porque você é meu filho. Você pode descansar. E sabe, quando as coisas saem do lugar ou não dão certo, eu continuo te amando, porque eu sou seu pai. E eu jamais vou me esquecer de você. A nossa justiça não está naquilo que nós fazemos. A nossa justiça se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu por você, por mim, para que agora nós pudéssemos viver na presença do Pai. Vivermos para o Pai e no poder do Espírito do Pai. Seja liberto da comparação, seja liberto da culpa, seja liberto do seu passado. Deus te vê como alguém justo, justa em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida.
Vamos ficar de pé. Vamos cantar com o coração.